São 7h57. Bom dia pra você, bom dia, boa quarta-feira. Hoje, quarta-feira, você sabe, nós temos aqui o encontro marcado com o Dr. Maurício Valente, terapeuta, criador da reprogramação biológica. E hoje falando sobre filhinho de mamãe. Você é filhinho de mamãe? Você já se relacionou com um filhinho de mamãe? Esse comportamento masculino pode sim ter explicação, inclusive pode ser ressignificado, né, Maurício? Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes da T, amigos aqui das mídias sociais que estão entrando. Sara mandou um abraço para você. Oi, Sara. Beijo. Carla, assim, ó, esse é um sofrimento muito grande para a mulher, né? Um sofrimento muito grande. A gente vai tentar ver um pouquinho dos dois lados aqui. Então, vamos lá. É muito importante para o processo de individuação do ser humano a gente se desconectar de forma sadia dos nossos pais. Sim. Tá? É muito importante. A gente, para prosperar, a gente tem que deixar os pais. Então, isso é fato. Muitas pessoas não conseguem fazer isso. Muitos homens. E por que a maioria desses homens não consegue fazer isso? Uma das explicações mais incríveis assim, e mais tradicionais que existe está no comportamento do casal, do pai e da mãe. Então, o que acontece? Muitas vezes essa mãe, casada com o pai do rapaz, ela não se sentiu olhada, não foi uma mulher que se sentiu amada, sentiu o seu casamento sofrendo, não teve o apoio desse homem, enfim, um casamento horroroso. Quando nasce o filho, e no caso que nós estamos falando do menino, isso pode acontecer também com a menina, tá? Mas não é o caso hoje, hoje é o filhinho da mamãe. Então, assim, quando nasce o filho, essa mãe pega esse filho para Cristo, assim. Então, tipo, é como se ela falasse inconscientemente, filho, meu casamento é horrível, mas graças a Deus que eu tenho você. Você vai salvar tudo. Você vai me salvar. Sim. E aí essa mãe começa a hiperproteger, tudo é esse filhinho, tudo é esse filhinho. Para piorar a situação, às vezes o pai é ausente, porque o pai está trabalhando, o pai não participa efetivamente da vida desse menino. Então a gente fala que esse menino ele é criado na esfera da mãe, na esfera materna, muita mãe, excesso de mãe. Na verdade, um filhinho da mamãe nada mais é que uma pessoa, um homem adulto hoje, que teve um excesso de mãe. Não teve a contrapartida do pai, não teve o equilíbrio da figura masculina. E daí todas as decisões que vai tomar na vida, questão de relacionamento, é tudo ligado com a mãe. É tudo ligado com a mãe. E aí o que ele procura numa relação? A mãe. A mãe. E aí vem um problema crônico das mulheres, né? Eu costumo ensinar para os meus clientes, nas minhas palestras, nos meus cursos, o seguinte. Existe um problema crônico na mulher e um problema crônico no homem, tá? Isso é um fato, a gente não está fazendo análises nem condenando ninguém, tá? O problema crônico dos homens, a infantilidade, tá? Os homens têm uma maturação mais lenta, os homens são muito mais infantis, ainda mais um filhinho da mamãe, tá? Você pega por aí. E qual que é o problema crônico das mulheres? O controle. As mulheres, elas tendem a querer controlar muito as coisas. Tá tudo no controle. Onde você vai, o que você vai fazer, fala isso, faz isso. Então a mulher tem uma tendência a controlar muito maior. Resultado disso, você tem uma mãe e um filho perpetrado naquela relação. Ou seja, o filho e a mãe. E essa relação não vai dar certo. Bem frustrante. Tende ao fracasso, porque a mulher vai se desgastar muito, querendo ser essa mãe, né? Sem perceber. Porque a mulher, ela não percebe, ela fala assim, como ele não presta atenção, como ele é infantil, eu preciso chamar ele. Eu tenho que colocar ele na linha. E nesse momento a mulher se coloca como mãe. E o cara, por outro lado, continua na infantilidade, tá? Até uma imbecilidade, vamos falar assim, né? Apesar disso parecer um julgamento, mas eu não estou falando uma imbecilidade no sentido de pejorativo, que eu estou xingando vocês. Não, é uma infantilidade meio imbecil, meio ingênua, sabe? Sim. Assim, da mamãe, aí ele é preocupado com a mamãe, ele é preocupado se a mamãe tá doente, como que a mamãe tá, tudo é a mamãe, final de semana é a mamãe, né? Eu costumo fazer com os meus pacientes, quando eu pego homens assim, um teste muito duro, Carla. Eu já até falei aqui, beijo, amor, já transmiti sua mensagem para Carla. Oi, Sara, beijo. Eu já falei aqui em outra hora no seu programa. O que eu faço? Você quer descobrir o filhinho da mamãe? Você faz um teste com ele. Você põe ele sentado e fala assim, eu sou um sequestrador.
Aí eu sequestro a sua mãe e a sua mulher. Quem que você vai salvar? Aí eu falo assim, eu vou atirar numa delas. Quem morre? Você vai decidir. Se você não escolher, eu mato as duas. Que decisão Que difícil, decisão. né? E a maioria, Do filhinho. e o filhinho da mamãe, adivinha quem ele escolhe para morrer? A mulher? A mulher. Claro que é uma situação que eu torço para que ninguém passe por isso, é típica, é só para É um mostrar, exemplo, né? mostrar a importância como o homem às vezes dá para sua mãe. E ali ele busca na relação toda, inclusive, cara, isso vai tão profundamente, ele procura a mãe que chega um momento em que essa mulher, ela, você colocou muito bem, na tentativa de colocar ele na linha, essa esposa, ele passa a vê-la como mãe. E aí ninguém quer transar com a mãe. Ah, verdade. Certo? Aí acaba o Aí relacionamento. começa a perder a libido e o tesão. Aí sabe o que vai acontecer? Ele vai trair. Ele vai trair. Ele vai trair inconscientemente, porque ele tem a mãe em casa agora, que é a esposa, Sim. e ele vai procurar uma mulher para extravasar a sua energia sexual. Galera, eu não estou justificando, tá? Isso é uma disfunção, isso é completamente desumano, isso é triste, mas é o que acontece quando você tem um filhinho da mãe e quando uma mulher está nessa posição de mãe. Isso é uma regra, eu sempre costumo falar. Biologia, Carla. Biologia familiar, biologia corporal, não existe matemática, tá? Existe, assim, incidências estatísticas que a gente vai observando. E uma das causas muito fortes de traição é, sem dúvida, essa. Os papéis invertidos, o homem criado na esfera da mãe, faltou o pai na vida desse homem, tá? E tem mãe que é incrível, assim, tem mãe que tira o filho do pai. Ou seja, o pai não pode levar para pescar, o pai não pode fazer nada, porque a mãe tem tanto medo dessa criança se machucar ou morrer, que ela não confia no próprio marido. E até mesmo no próprio relacionamento do filho, né? Ela começa a se intrometer, Ixi, da pitaco. exatamente, dá pitaco. E aí o filho fala pra mulher assim, ó, trata a minha mãe assim, você tem que tratar a minha mãe assim. Não fala isso pra minha mãe. Não fala isso pra minha mãe, Deixa são sinais ela. fortíssimos de que tem alguma coisa errada na tua relação, que você provavelmente está com o filhinho da mamãe, né? E como que consegue, a partir da reprogramação biológica, ressignificar isso? Não, vamos colocar um basta, a partir de agora, Vamos lá então. vamos mudar isso. Esse é o desafio. Você, mulher, não consegue. O que você pode é expressar na sua relação os seus sentimentos e as suas necessidades. E, então, dentro da comunicação não violenta, mostre os fatos para ele. Amor, você tem percebido que você com a sua mãe, é fato que você tem feito isso, isso. O que é um fato? O fato é uma coisa que várias pessoas Sim. veem a mesma coisa, concordam? Porque é fato, não é alucinação. Mostre os fatos, fale dos seus sentimentos, fale da sua necessidade. Amor, vamos buscar ajuda? Eu tenho necessidade de ter mais você, de ser mais olhada por você. Eu tenho necessidade de estar mais no teu foco, como prioridade. Você construiu uma família comigo. Essa família agora é mais importante do que a sua mãe, tá? Então, você deve mostrar isso. Você deve mostrar isso. Beleza, mostrou. O cara quer. Então, aí tem ajuda para você, homem. Tá? Fique tranquilo, tem ajuda para quebrar esse vínculo com a tua mãe, né? Para resgatar esse masculino dentro de você. Agora, se o homem não quiser, se você fez o seu papel de mulher, o conselho que eu dou, tá? É muito triste o que eu vou falar, mas se o homem não quiser, se ele tiver fechado a buscar ajuda, filha, a fila anda, assim, faz suas malas porque não vai dar certo. Entrar nesse lugar de mãe, você só vai piorar a situação. Mas daí, nesse caso, a conversa da mulher, para identificar essa questão, eu quero ser prioridade na sua vida, assim como você detalhou aqui pra gente, mas a mulher já tá no papel de mãe, ela começa então a impor, eu tenho que ser prioridade pra você, eu tenho que ser isso, você tem que parar com isso. E aí pra ele não vai ser um ponto positivo. Não, mas não falar dessa forma. Não, mas ela já tá no papel de mãe. Ela não vai já se tá. ver identificada aí. Isso. Então, você, mulher, uma coisa, a Carla no papel de mulher, como a Carla é mulher, ela tem uma percepção diferente da minha. Muito legal ela colocar isso, tá? É porque daí o homem também vai entender, opa, ela tá me dando Então, ordens. você, mulher, tem que sair do papel da que manda para a pessoa que vai expressar os seus sentimentos. É completamente diferente. Olha, você tem que se cuidar. Você tem que se tratar. Eu não quero você assim. Aí você começa a dar ordem. Quem dá ordem é mãe, tá? Então, mas se você falar dos seus sentimentos, vai ser uma
conversa muito amorosa e muito humanizada. Amor, eu tô triste, eu tô percebendo que tá acontecendo isso, eu tô num sentimento muito ruim, eu preciso expressar as necessidades, eu tenho mais necessidades suas, o que a gente pode fazer? Aí você termina com um pedido. O que a gente pode fazer? Você acha que se a gente procurasse ajuda, talvez você precise de uma ajuda, né? Porque você ainda está ligada à sua mãe. Aí você tem vários tipos de homem, né? Você tem um homem que vai virar para você e falar assim, ei, o problema é você, eu não tenho nada, vai buscar ajuda, Sim. né? Ou pode ser um homem que fala, nossa, não, amor, eu acho que você tem razão, tal, vamos buscar ajuda. Então, como que você sai do seu papel de mãe? Você para de mandar, apresenta os fatos e fala dos seus sentimentos e das suas necessidades. Você não fala da pessoa. Você não fala dele. Você é muito egoísta. Você é o filhinho da mamãe. Você faz isso. Quando você faz isso, você tem um julgamento e aí ele vai entrar em reatividade. Quando você fala dos teus sentimentos e das tuas necessidades, agora, tem gente escrevendo aqui, Carla, mas eu falo e não adianta nada. Depende, eu não sei que jeito você está falando. Como que você está falando? Se você estiver falando agressivo, desumano, violenta, num papel de mãe, não vai dar certo mesmo. Que também tem aquele detalhe, a sua mãe se intromete em tudo na nossa vida. Isso aí. Amor, você tem percebido que a sua mãe tem dado muito palpite? Assim, eu não tenho ficado feliz com isso. Isso tem me dado tristeza. É importante para mim que a sua mãe tenha o espaço dela e eu tenho o meu, que ela não interfira aqui. O que você acha? Como que a gente pode resolver isso? Ó, você não falou da sogra, você não agrediu a sogra, você não falou dele mal, só que você pediu uma solução. Agora, tem homens, galera, tem homens que não tem jeito, você conversa. Aí é como eu costumo falar assim, por mais duro que seja, ele não está tomando a decisão dele, ele não está fazendo as escolhas dele. Aí eu não quero, eu sou perfeito, eu não tenho nada de errado, eu sou assim mesmo. Ele não está fazendo as escolhas dele. Então cabe a você, mulher, ao invés de ficar numa dependência emocional, querendo mudar, eu quero mudar ele, eu quero mudar ele, eu quero mudar ele. Ele já não quer mudar. Ele já falou para você que não quer mudar. Então tenha amor próprio e se retire. É simples assim. Eu sou a favor de relacionamentos. Eu não sou a favor de separação. Mas quando o relacionamento faz bem. Quando o relacionamento está judiando, não tem por que ele continuar. Ah, mas eu tenho filho. Não bota conta da sua infelicidade nos filhos, beleza? Porque eles vão crescer um dia e vão saber que você foi infeliz por causa deles. Como é que você iria ficar? E aí vai se tornar mais um filhinho de Mais um filhinho da mamãe, porque Deus. você vai estar infeliz, né? Só vai criando um filhinho de Bola mamãe. de neve, cara. Maurício, mais uma vez, muito obrigada. Né? Eu que agradeço. Os assuntos vão rendendo aqui, com certeza, né? Você vai disponibilizar mais nas suas redes sociais. Com certeza. Vai ficar salvo aqui, pessoal. Isso mesmo. Para quem quer te acompanhar, qual que é o Instagram? O Instagram é @Maurício Valente Oficial. Procure lá que nós estamos em semana de Black Week, hein? Tem um monte de desconto em curso. Perfeito. Maurício, obrigada. Obrigado, Carlinha. Até mais. Bom descanso para você. Obrigada. Agora, 8h11 e nós